Olá, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, falando de cultura de massa, né? E falando da produção em massa também, ó. Habilidade de refletir criticamente a respeito da produção em massa, tá? Você sabe como funciona uma linha de produção de fábrica? Sim ou não? Diz pra gente aí. Então, a produção em massa, gente, é o resultado dos desdobramentos do contexto histórico da Revolução Industrial do século XIX, tá? O capitalismo, a tecnologia avançada, né, vão produzindo de forma massificada, atingir o maior número possível de pessoas para adquirir aquele produto, tá? E começa com a indústria automobilística, tá? E aí vem aí a questão das empresas que vão produzir os primeiros automóveis do mundo. E a primeira empresa a produzir um automóvel foi a Ford. O fundador foi Henry Ford, né? Então esse carrinho aqui, que é o Ford T, o primeiro automóvel produzido no mundo do século XIX, para o XX, tá? Nesse contexto, então, a produção em massa vai surgindo. E aí existem três tipos de produção em massa que a gente pode falar, teóricos que estudam sobre isso e que a gente vai seguindo aí, né? Primeiro, o Fordismo, Taylorismo, segundo, e o Toyotismo. São essas três formas de produção em massa, tá? Do século XIX até os dias de hoje. Então a empresa vai reproduzir em massa aquele produto. No caso aí, os automóveis, né? No caso aí do Ford e do Taylor e do Toyotismo, tá? Então os produtos feitos para o consumo de massa, tá? O Henry Ford então foi o criador do sistema Ford de produção automobilística, tá? Que buscava baratear os produtos, aumentar a produtividade e extrair o máximo da mão de obra. Então com esse esquema, né, do Fordismo, ele aumenta a produção em massa, então começa a produzir mais carros para vender para o mundo inteiro. Imagina, não tinha carros antes. Aí os primeiros carros começaram a surgir, todo mundo queria ter seu carro, né? Seu automóvel. Só que não era todo mundo que poderia comprar aquilo, porque o preço era bem alto. Então ele começou a produzir em larga escala, daí barateou o preço, né, dos produtos. Daí as pessoas ficaram mais acessíveis para comprar o produto, tá? Então acrescentou também a esteira mecânica, a linha de montagem, que a gente chama de linha de produção, ou linhão, nas fábricas de indústria automobilística, né? Criou um ritmo de trabalho mais repetitivo. Cada funcionário ia fazer uma parte daquele carro, como tem aqui no linhão da Volks, né, em Taubaté. Padronizou a fabricação sem variedade. Então, era no começo, com o Fordismo é só o modelo de carro do Ford T. Tá? Dividiu o trabalho em tarefas menores, que cada trabalhador tinha uma tarefa muito simples para fazer. Então, um vai montar o pneu, outro vai montar a funilaria, outro vai colocar o banco, outro vai colocar o motor. Tá? Então, esse dividia as tarefas. E aumentou o consumo e elevou os lucros. Então, ele começou a ficar rico com isso, tá? Daí tem um vídeo, na aula a gente coloca esse vídeo para falar sobre esse modelo T, como que surgiu, tá? Esse modelo T do Ford T, primeiro carro, tá? E aí, no início do século XIX para o XX, tem o Taylorismo, né? E aí, o Taylorismo não é um modelo produtivo, e sim uma análise teórica de organização do trabalho. Então, ele não é um modelo produtivo como o Ford, mas é uma análise, né, da organização do trabalho, tá, e da administração. Então, a fim de reduzir os custos e maximizar os lucros, aproveitando o máximo da mão de obra contratada. Quais eram as características? Primeiro, métodos baseados na experiência por metodologias cientificamente testadas. Ou seja, a linha de produção era mecânica e também começou a se tornar elétrica e automatizada. Então houve uma automatização dessa linha de produção. Ela começou a ficar mais rápida, né? E assim se produzia mais carros, né? Mais quantidade de carros, mais vendia, maior era o lucro, tá? A segunda característica era seleção e treinamento rigorosos dos trabalhadores, de modo a descobrir suas melhores competências, as quais devem ser continuamente aperfeiçoadas. Então, cada um era treinado naquilo que era melhor. E a terceira é a supervisão contínua do trabalho. Tinha um supervisor na linha de produção. O Taylorismo não é um método produtivo, é uma análise teórica da organização do trabalho, né, a fim de reduzir. E aqui é a imagem de uma fotinha, eles trabalhando na linha de produção, tá? Não só carros, mas também outros
produtos que foram feitos, né? Indústria alimentícia, a indústria de tecido e tudo mais. Então a execução era disciplinada das tarefas, de modo a evitar desperdícios. Com o Taylorismo não tinha desperdícios. Fracionamento do trabalho na linha de montagem para singularizar as funções produtivas de cada trabalhador, diminuindo assim a sua autonomia. Então, quanto mais fracionava a linha de produção, quanto mais dividia as tarefas dos trabalhadores, melhor. Estudo de metodologias para evitar a fadiga do trabalhador, né? Algumas técnicas para diminuir o cansaço do trabalhador na linha. O estímulo salarial para proporcionar a produtividade com premiações por desempenho. Então, quem produzia mais carros ganhava mais o seu salário. Hierarquização da cadeia produtiva, na qual afasta o trabalho manual do trabalho intelectual e garante a gerência, liderador do conhecimento geral da produção, o controle de seus trabalhadores. Ou seja, o supervisor é o que da linha de produção é aquele que tinha o conhecimento teórico das coisas, o intelectual, o cabeça, né? Enquanto os trabalhadores eram os trabalhadores que tinham que pôr a mão na massa mesmo e fazer lá a coisa acontecer, tá bom? Toyotismo é um sistema, um modelo de produção nipônico, né, japonês, da produção de mercadorias com vista à flexibilização na fabricação de produtos. Tá? Esse modelo produtivo foi desenvolvido em 1948 e 1975, século XX já, nas fábricas da montadora japonesa de automóveis Toyota, por isso Toyotismo, tá? Da qual herdou o nome. O método foi elaborado para recuperar as indústrias japonesas no período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Com o país destruído, um mercado pequeno e dificuldade em importar matéria-prima, o Japão necessitava fabricar com o menor custo possível. Então, o Japão estava arrasado depois da Segunda Guerra Mundial e aí eles apostaram bastante então, na indústria automobilística com a Toyota e aí cresceram bastante com o método deles, né, do just in time, que eles falam, né, a tempo e a hora, ou seja, entrega rápida, tá, do seu produto, do cliente. Então, produção adequada à demanda, eles não tinham estoque, redução dos estoques, diversificação dos produtos fabricados, maior variedade de carros, cores e modelos, tá? De automatização de etapas da produção, mão de obra muito mais qualificada e muito funcional, Kaizen, aprimorar as operações de negócios da forma ininterrupta, é um termo japonês, e Genshi Genbutsu, vá e veja, que é uma técnica também para eles analisarem o problema lá na linha de produção. Consiste na análise das fontes de processos produtivos e dos problemas da produção, tá? E aqui o exemplo aqui da Ford com a Toyota, os símbolos aí desses exemplos da produção em massa, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula, tchau, tchau!